Os bolsonaristas se isolam na comissão de inquérito do 8 de janeiro. A CPMI elege uma relatora próxima ao governo Lula. O centrão de Arthur Lira mostra sua força, muda a estrutura de poder dos ministérios e ataca a área ambiental. A Câmara aprova por larga margem as novas regras fiscais propostas por Fernando Haddad. E o preço dos carros 0 km pode cair em até R$15 mil com redução dos impostos. Na Espanha, a coragem de um brasileiro. Vini Júnior enfrenta os racistas dentro e fora dos estádios. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro, finalmente começou os trabalhos. Foi escolhido como presidente o deputado Arthur Maia, da Bahia, um deputado de posições conservadoras, mas próximo ao governo Lula. Ele não tem compromisso com os bolsonaristas, com a turma que promoveu e incentivou o vandalismo de 8 de janeiro. E como relatora da CPMI, foi escolhida a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, que é próxima do ministro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão. Nós temos aqui a imagem da senadora Elisiane. Ela vai ter um papel fundamental, né? Porque o relator é que organiza a pauta, faz o plano de trabalho das investigações. A extrema-direita bolsonarista, que está presente lá na CPMI, mas é minoritária, estrebuchou, não gostou. O senador Marcos Duval foi para cima, disse que não poderia, porque a relatora é próxima do Flávio Dino e o Flávio Dino é investigado. Investigado por quê? Ele é que ajudou a conter os golpistas. Os investigados são os bolsonaristas, mas eles tentam fazer esse jogo de confusão. Bom, o tal do Marcos Duval aprontou e recebeu uma boa resposta do senador Otto Alencar. Vamos acompanhar. Vossa Excelência, olha, senador, Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, não mas aqui é Senado, falar. Que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Bom, os bolsonaristas mostram uma certa fragilidade. O Marcos Duval ficou calado depois de tomar essa bronca ali. Eles não têm número suficiente para impor a agenda deles, mas querem criar confusão. A maioria de deputados e senadores próximos a Lula, próximos ao governo Lula, vai fazer com que alguns generais, alguns militares e a turma do Bolsonaro seja convocada para prestar depoimento nessa CPMI, porque eles precisam explicar o que eles fizeram, promoveram essa tentativa de golpe no 8 de janeiro. O governo Lula, nesta semana, mostrou força também na Câmara dos Deputados, conseguiu aprovar o tal do arcabouço fiscal, que são as novas regras fiscais para o país. Foram propostas pelo Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, para substituir o teto de gastos que vem desde a época do Temer e que criou uma camisa de força, né? Impediu a economia brasileira de crescer. Essas novas regras fiscais chegaram lá na Câmara, foram alteradas pelo relator, deputado Cajado, propôs algumas alterações. Tem gente que acha que ficou dura demais essa regra fiscal, esse novo arcabouço, né? Que deveria ser um pouquinho mais leve para permitir realmente que a economia ande. De qualquer maneira, foi a regra possível. Vamos lembrar que o governo, deputados assim progressistas, são só 120, 130. O Haddad teve que negociar muito com o Centrão para conseguir aprovar. E aprovou, por larga margem, o novo arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad está apostando nisso para destravar a economia. O Centrão do Arthur Lira mostrou força também no debate da medida provisória que reconfigura os ministérios. O Lula, quando foi eleito, mandou essa medida provisória porque ele alterou a estrutura que vinha do governo Bolsonaro. Mudou, né? O Lula recriou alguns ministérios, reorganizou. O Bolsonaro tinha feito uma confusão administrativa durante o seu governo. O Centrão, quando a medida provisória chegou lá na Câmara, no Congresso, mudou algumas coisas, tirou órgãos, principalmente na área ambiental, tirou atribuições do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva,
criou dificuldades para a demarcação de terras indígenas, mudou também as atribuições da Conab, né, que hoje está com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a proposta é que haja uma coparticipação do Ministério da Agricultura, enfim, uma série de alterações. E isso foi vendido pela imprensa tradicional como uma grande derrota do Lula. Então, apresentaram assim, o Lula mostrou que não tem força, quem manda é o Centrão, inclusive na estrutura dos ministérios. O presidente Lula foi muito tranquilo. No dia seguinte, participando de um evento com empresários, disse, olha, isso é parte do jogo democrático, tem uma maioria conservadora no Congresso e a gente tem que negociar. E faz parte do jogo normal da democracia, não tem que ter medo da política, é assim mesmo. Baixou a fervura. Até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições. E é importante a gente lembrar. Por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já estava com um ponto de tensionamento por causa de um outro fato. A Petrobras quer explorar petróleo numa região conhecida como Foz do Amazonas. A gente tem um mapa aqui. Então, o rio Amazonas deságua ali no Atlântico, próximo do litoral do Amapá, né? E ali tem uma região com uma riqueza, os ambientalistas dizem ali, com corais, formação de corais, muito diferenciada, porque mistura água doce, né, nutrientes que vêm da água doce, com a água do mar. Ali é uma das maiores reservas de petróleo do litoral brasileiro. Então tem uma disputa. O setor ambiental não quer que faça, mas a Petrobras diz que vai fazer e com todas as garantias de que não vai afetar os corais da região do Amazonas. Então a Marina já estava com esse tensionamento dentro do governo. Ela também agiu com calma. Disse, olha, isso é normal, são as disputas administrativas e políticas normais dentro de um governo. O presidente Lula, então, como eu disse, considerou tudo isso parte do jogo democrático. O presidente tenta agir pelas beiradas para criar um clima de bem-estar econômico. Então, retomada na Petrobras, retomada dos programas sociais e algumas medidas, como anunciada também esta semana, redução de impostos para baratear o preço do carro. O Lula falou, não existe mais carro popular. Carro mais barato hoje em dia no Brasil custa 70, 80 mil reais, o 0 quilômetro, né? Estamos falando. Então, o Alckmin e o Lula anunciaram redução de impostos para que alguns carros, os carros considerados mais simples, caiam de preço. Eu tenho alguns exemplos aqui. Fiat Mobi cairia de 68 mil para 53 mil reais com essa redução de impostos. Volkswagen Polo, de 81 mil para 66 mil. Isso é um preço assim médio, né? E o Citroën C3 1.0, de 72 mil para 57 mil. Então a gente teria uma redução, ainda assim é muito dinheiro, né? 50, 60 mil reais para um carro 0 quilômetro. É uma tentativa de incentivar as pessoas a comprarem, a terem oportunidade, né? A classe média, a classe C, tentar comprar de novo o seu carro. Mas a gente tem aí algumas questões. Primeira delas, questão ambiental de novo. Será que está na hora de incentivar mais uma vez a compra de carro que gera carbono, né? Poluição ambiental? Será que não era melhor incentivar carro elétrico? É o que os ambientalistas estão colocando. Essa é a primeira questão. Ora, mas se os ricos podem ter carro e a classe média e os um pouco mais pobres, a classe trabalhadora não pode ter? Essa é uma questão também para os ambientalistas pensarem. O preço cai, mas e os juros? Quem consegue ter 50, 60 mil reais para comprar à vista? O ideal é comprar a prazo.
com esses juros altíssimos? Então, o Lula está fazendo a redução do preço e agora tem que reduzir os juros, continuar forçando o Banco Central para reduzir os juros. E a terceira questão, a indústria automobilística, em outros momentos, recebeu incentivos. Né? Cai imposto, para daí cair o preço e com isso mantém a produção. Aumenta a lucratividade da indústria. E qual é a garantia que ela dá de volta para o trabalhador? No passado, as indústrias automobilísticas tiveram esses benefícios e na primeira dificuldade saíram demitindo. Então, deveria haver um compromisso social trabalhista de não demissão, de garantir os empregos se houver uma dificuldade mais à frente. São três questões que ficam, de qualquer maneira, mostram que o governo, ao contrário do que circulou hoje na imprensa, o Lula está derrotado, dando a impressão que o país estava vivendo uma tragédia por causa da força que o Centrão mostrou lá na Câmara com as mudanças na estrutura do Ministério. O Lula está governando com as possibilidades que ele tem. Nesse caso, não depende de aprovação. Então, toma a medida, reduz o preço e faz a economia girar. É isso que vai tirar o país dessa situação difícil econômica e vai diminuir as tensões também políticas. Se a economia melhorar, certeza, as tensões políticas também vão diminuir, a gente vai sair dessa fase de turbulência política, é o que a gente espera. Quem vai para a panela de pressão esta semana? Deltan Dallagnol, o ex-chefão da Lava Jato. Acabou para ele, né? Ele tentou evitar a citação, porque a Câmara tinha que entregar para ele o papel dizendo, olha, você não existe mais como deputado federal, o Tribunal Superior Eleitoral cassou a sua candidatura por irregularidades, por fraude à lei eleitoral. Ele ficou evitando, né, receber esta citação, de qualquer maneira, acabou. De outro lado, reação do TRF4, é a segunda instância da Justiça Federal lá no sul do país, são os escombros da Lava Jato que ainda sobrevivem nesse TRF4. O que eles fizeram? Tiraram das funções o juiz Apio, que é o juiz que tinha ficado no lugar lá do Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba. E esse juiz é um juiz que não estava alinhado com a Lava Jato. Então o pessoal do TRF4 ainda tentando resistir, são os escombros da Lava Jato. Vão para a panela de pressão juntos. Deltan Dallagnol e os desembargadores do TRF4, porque a Lava Jato se desmoralizou, eles têm muito a perder, estão com medo do que possa aparecer ali ainda na 13ª Vara e estão resistindo. Estão todos na panela de pressão, tem muito o que explicar ainda e serão responsabilizados pelo mal que fizeram para o Brasil. Vão para a panela de pressão. Nosso cafezinho especial desta semana vai para o jogador brasileiro Vini Júnior, na Espanha, que teve uma postura muito corajosa e enfrentou o racismo, primeiro dentro do estádio, num jogo em Valência. Ele atua pelo Real Madrid, foram jogar contra o Valência, e aí um grupo grande de torcedores racistas dentro do estádio. O Vini Júnior foi para cima, obrigou ali a uma reação, né, dentro do estádio, e depois reação também fora do campo. O que aconteceu? O presidente de La Liga, que é a liga que organiza o campeonato espanhol, em vez de combater os racistas, atacou o Vini Júnior. Escreveu uma mensagem dizendo que o Vini Júnior não entendia como é que as coisas aconteciam e tal. O Vini Júnior dobrou, foi para cima. E escreveu uma resposta para Javier Tebas, que é o presidente de La Liga. O que escreveu o Vini Júnior? Olha, omitir-se só faz com que você se iguale aos racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo com você. Eu quero ações e punições, escreveu o Vini Júnior uma conta nas redes sociais. Só para lembrar que o presidente da Liga, o Javier Tebas, é um simpatizante da extrema-direita, um apoiador declarado do Vox, que é o grupo extremista lá da Espanha. Portanto, é amigo dos racistas e dos fascistas. E isso é histórico, hein? Lá na Espanha, quando terminou a ditadura franquista, esse Javier Tebas, ainda um jovem, era filiado a um partido que era herdeiro do franquismo. Então ele tem história na ligação com a extrema-direita, esse Javier Tebas. O Vinícius Júnior
acabou pautando o tema do racismo no mundo, virou manchete no mundo inteiro. Então, uma postura importante e uma diferença. A gente tinha uma geração aí de jogadores brasileiros mimados, os novos ricos do futebol. Neymar, né, cheio de questões aí estranhas, acusações. Daniel Alves, não precisa nem dizer, está preso até hoje. Né? São os mimados, acham que podem tudo, não tem compromisso maior assim com o enfrentamento político. E eles têm voz para falar. Agora vem o Vini Júnior, um jovem ainda, mal passou dos 20 anos de idade, e faz esse enfrentamento. Podia ter ficado quieto, né? Ah, é rico, para que vai se meter com isso? Porque ele não esquece de onde ele veio. Faz esse enfrentamento e, se preciso, vai embora da Espanha, vai jogar em outro lugar. Recebeu solidariedade. Olha, o jornal El País da Espanha trouxe uma capa sobre esse tema, trazendo também a questão para o racismo em geral contra os imigrantes africanos na Espanha. E no Brasil, a reação veio com as luzes do Cristo Redentor que foram apagadas como solidariedade ao Vinícius Júnior. Portanto, a gente deixa o cafezinho para o Vinícius Júnior, lembrando que o racismo não é só na Espanha, hein? Não vamos fazer de conta que não tem aqui no Brasil, jogos de Campeonato Brasileiro já houve racismo, jogos aqui na América do Sul. Infelizmente, isso é um tema mundial. Não vamos também falar os espanhóis são racistas, não. O racismo é um tema que é no mundo. Né? Então é importante que o Vini Júnior tenha pautado esse assunto. A gente oferece um cafezinho para ele e apoia a postura corajosa do jogador que representa uma nova geração chegando no futebol brasileiro.